Muito obrigado, Daniel, por ter aceitado esse convite. Um privilégio para mim, ter a oportunidade de te ouvir, gravar a nossa conversa para ela ficar acessível no site da Cátedra Patrícia Scioli. Daniel Lozoya é defensor público no estado do Rio de Janeiro e mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense. Essa conversa, Daniel, se dá no âmbito da pesquisa Segurança Pública, Percepções Policiais sobre Justiça e o Veto aos Direitos Humanos, que eu venho conduzindo com o apoio da FAPERJ na cátedra Patrícia Scioli, no âmbito do Colégio Brasileiro de Altos Estudos, a UFRJ. A pergunta inicial você vai achar muito infantil, muito primária, mas às vezes as crianças fazem perguntas tão simples, tão banais, tão óbvias, né? Mas são necessárias e às vezes a gente percebe que naturaliza uma categoria, uma certa percepção que merece, entretanto, alguma reflexão de fato. Então, a pergunta é como é que você definiria a violência policial, para a gente começar. Essa não, essas, as mais difíceis são as perguntas mais simples, né? Não faço não. Eu também, eu tenho um filho de 10 anos também, e às vezes a gente tenta, né, abordar, responder algumas perguntas que são bem simples, mas as respostas são complexas. Então, acho que esse é o caso, né, de entender o que que é violência policial, né? Que eu acho que essa é uma percepção que varia muito também dependendo da sua experiência de vida, né? Do que você está acostumado a interagir ou não com a polícia. Então, e aí a partir do que se percebe, né, como violência ou não policial. Então, acho que isso é uma percepção que varia muito. Eu, da minha história de vida, do meu local, não tive nenhum tipo de abordagem policial assim durante a minha juventude, durante até a adolescência, né? Durante a juventude começou, né? Mas até a infância e adolescência era uma coisa muito distante, muito como é, acredito, para boa parte da classe média, né? Dos meninos jovens, assim. Mas isso pode ser muito diferente de outros lugares. Então, eu acho que procurar o que é uma definição de violência policial, né, de forma mais objetiva, eu vejo como um uso da força ilegítimo, como uma. A polícia tem essa autorização pelo uso da força, né? E aí distinguir o que que é força do que é violência esse é a legitimidade, né? Legitimidade do uso da força, legitimidade jurídica, legitimidade do uso daquela força. Só que essa é uma fronteira que às vezes é muito tênue, difícil de distinguir realmente, mas outras não. Outras realmente o que modifica é a pessoa, né, que sofre a violência, e aí essa percepção muda também de acordo com quem sofre a violência, né, com quem está vendo a violência, enfim. Mas essa é uma resposta que eu acho que depende muito da perspectiva, né? Mas tentando responder de forma objetiva, eu veria como uso ilegítimo da força por parte da agentes do Estado. Eu percebo da mesma maneira, Daniel, exatamente da mesma maneira. Acho que a gente estudou no mesmo colégio. E sabe que você na Defensoria Pública, e não só por determinação institucional, mas por seu impulso, por sua própria orientação ética, por seu compromisso com os direitos, você tem sido uma referência muito importante no Rio de Janeiro na proteção justamente dos direitos que usualmente são violados. E quando a gente fala em Estado, em braço policial do Estado e em violação, a gente pensa logo nas classes assim ditas subalternas, nos territórios vulnerabilizados, na população negra, né, que são os alvos predominantes dos abusos. A gente sabe que há um viés de classe, de território, de raça ou etnia,
e esse viés vem sendo reiterado quase atavicamente ao longo da história do nosso estado e da história do nosso país, né, da sociedade brasileira. Isso certamente, bom, eu estou me antecipando e assim, não sei se você concordaria, mas eu acho que isso é indissociável da nossa tradição escravista e do capitalismo autoritário que caracterizou a nossa modernização conservadora. E, claro, o racismo de forma estrutural está muito presente. E eu digo isso porque, a despeito de esforços impressionantes, admiráveis, como os seus e de tantos companheiros, seus colegas, companheiras também, a despeito também do trabalho de entidades da sociedade civil de movimentos, os resultados têm sido muito insuficientes, não é? Precários relativamente ao que nós desejaríamos. Uhum. Você participou ativamente de todo o processo da DPF 635, depois eu queria te ouvir sobre isso. Mas sabe que eu tenho observado e conversado com amigas e amigos que assim como o Al Capone acabou preso por uma transgressão, digamos, menor, né, ligada ao fisco nos Estados Unidos, apesar dele ter sido responsável por tantos crimes e tantas mortes, ele acabou se tropeçando numa pequena transgressão. Às vezes me ocorre que, quando a gente fala na letalidade provocada por ações policiais, a gente está, evidentemente, priorizando o bem superior, o bem maior que a vida, mas nas operações que nós frequentemente criticamos, há também, usualmente, uma prática que acaba sendo negligenciada, embora sempre denunciada, mas ela acaba ficando em segundo plano e ela não resiste aos argumentos que se impõem na defesa desses procedimentos que nós consideraríamos criminosos, irresponsáveis, etc. Eu me refiro à invasão de domicílio e à quebra de móveis e tudo aquilo que a gente conhece que é feito usualmente como se nós estivéssemos diante assim de uma ocupação colonial e de uma verdadeira rapinagem, né? Esses procedimentos muitas vezes não têm rigorosamente nada a ver com a perseguição de suspeitos ou com a investigação de alguma ação suspeita. Muitas vezes há uma invasão a um domicílio e ali se pratica um verdadeiro teatro da humilhação, sem nenhuma motivação externa, quer dizer, utilitária. Aquilo é uma manifestação desse tipo. Você não acha que isso poderia ser, com mais ênfase, objeto de denúncia, de um tratamento mais rigoroso, porque talvez esse seja um dos calcanhares de Aquiles da problemática? O que você pensa sobre isso? Sobre essa questão da proteção do domicílio, né, da privacidade, esse também foi um dos pedidos da DPF, né? A DPF ela é muito grande, eram 17 pedidos. E ela tinha vários eixos, né, de atuação, mas um dos eixos desse era da proteção da inviolabilidade domiciliar, necessidade de traçar parâmetros para fazer uma busca judicial, sem mandado judicial ou com mandado judicial, proibir aquela prática dos mandados coletivos, indiscriminados. E, por outro lado, também trazer parâmetros legais, práticos, né, para as buscas domiciliares quando há mandado judicial para determinado e quando não há, porque a Constituição autoriza a busca em algumas situações bem específicas, né, que são a flagrante delito ou prestar socorro a alguma pessoa, que nessas situações a Constituição autoriza o ingresso não só de agentes estatais, mas até de pessoas para prestar socorro, impedir um crime, enfim, toda essa situação. Mas a gente sabe que na favela esse direito não é simplesmente ignorado, né? E esse também foi a partir da nossa experiência lá na CP da Maré, principalmente com a rede da Maré, essa era uma queixa muito frequente. As
policiais que usavam chave micha, inclusive os moradores tiravam fotos, policiais com chave micha arrombando as casas dos moradores, e aí usava as casas dos moradores, às vezes para fazer a famosa, aquela tocaia, agora me fugiu o nome, que os policiais ficam escondidos na casa do morador, preparando um bote para atacar inimigos, né, traficantes, né, muitas vezes para praticar execuções sumárias, para pegar de surpresa, enfim, com uma vantagem tática, o Troia, chamada Troia, né? Outras vezes usam alimentos dos moradores, casas, roupa dos moradores, praticam furtos e tal. Enfim, depois das câmeras, a gente passou a ter flagrantes dessas situações, né? Mas essa era uma queixa muito frequente e muito difícil de levar à frente, porque, primeiro, que é difícil conseguir testemunhas, que os moradores ficam com muito receio de prestar depoimento contra policiais. Depois que tem o receio do retorno dos policiais, né, àquela localidade ou para intimidar testemunha. E também essa é vista como uma coisa até menor diante de tão graves violações, morte, tortura, uma série de outras coisas mais graves, mais visíveis, que muitas vezes isso acaba sendo, por parte de todos, né, de alguma forma banalizado ou tratado com menos importância, né? E a palavra do morador ser levada menos em consideração, né? Se eu não me engano, antes dos casos das câmeras, houve uma situação que o morador tinha uma câmera própria na casa. E aí ele colocou para a imprensa também. Provavelmente ele fez isso porque acho que a resposta na imprensa certamente seria mais firme, mais contundente do que da justiça, não? Porque realmente é uma barreira difícil. Então, esse foi um ponto que a gente também fez um pedido na DPF, mas que não conseguimos avançar. Esse ponto da DPF também a gente não teve sucesso, porque a gente tentou trazer parâmetros, né, mais protetivos ou mais restritivos para a ação policial, de acordo com o que tem na jurisprudência do Supremo, na Constituição, né, no sentido de que muitas vezes a chamada denúncia anônima é utilizada como a justa causa para ingressar num domicílio sem ordem judicial. Né? Esse é o padrão, é o procedimento padrão. Né? Recebemos denúncia anônima de que lá havia com mercancia, tráfico, atividade, ou então, sei lá, e aí o ingresso do policial. E isso é manifestamente ilegal, a nosso entender, e os tribunais assim decidem quando não é na favela, geral, porque essa percepção, né, de que está acontecendo um crime ou de que há uma situação de prestar socorro a alguma pessoa, ela tem que ser anterior ou concomitante, anterior à entrada dos policiais. Os policiais não podem primeiro ingressar para depois perceber que havia uma situação anterior que justificava o ingresso. Senão você vai criar sempre situações, né, para justificar e legitimar posteriormente esse ingresso. Então a gente tentou trazer esses parâmetros, que era uma coisa bem objetiva, claro, de que denúncias apócrifas, anônimas, não servem de justa causa para buscas domiciliares sem mandado judicial. Até porque os juízes não podem, eles não dão um mandado judicial apenas com notícia anônima. Então, assim, o juiz não poderia expedir um mandado com base numa denúncia anônima, porque ali não tem uma justa causa idônea para deflagrar uma diligência, uma medida dessa invasiva. Ora, por que um policial na linha de frente poderia, com o mesmo lastro, sem devido processo, sem ordem judicial, fazer essa busca? Então, mas não conseguimos convencer a maioria dos ministros supremos com argumentos utilitários, né, de que na favela não existe uma numeração regular de casas, as habitações são irregulares, não é possível identificar, isso prejudica a invasão do crime, os criminosos saem correndo, aí todas aquelas imagens pulando o muro da casa, e aí você quer exigir, enfim, falácias, né? Mas a gente não conseguiu avançar nesse ponto no Supremo. Mas, enfim, aí as batalhas acabam sendo travadas de forma individual, principalmente nas instâncias criminais, né, em processos criminais, que aí é a defesa que faz esse controle de legalidade da ação policial.
E eu aproveito então, Daniel, para te pedir que faça um histórico, embora sintético, claro, da DPF 635. Como é que nasceu? Você foi um dos principais protagonistas de todo esse processo, que eu acho que vai ficar para a história como um marco, mesmo com resultados limitados, eu acho que vai ser um marco muito importante. Então, seria ótimo se você pudesse dizer basicamente como nasceu, de que se trata, como é que foi, afinal, o resultado disso, como é que você vê isso? Tá, vou tentar aí resumir alguns anos aí de mobilização em alguns minutos. Eu vejo a experiência da DPF como decorrência também de que foi antes a experiência da CP da Maré, né? A CP da Maré foi um embrião, digamos assim, da DPF das favelas. E Seria o que que bom, foi? desculpe, perdão, Daniel, seria bom que você traduzisse as siglas. Ah, verdade. Então, a DPF é a arguição de descumprimento de preceito fundamental e é uma ação que já se inicia no Supremo Tribunal Federal. São poucas entidades que podem propor essa ação diretamente no Supremo. É o que a gente chama de rol de legitimados, aqueles que podem entrar com essa ação são poucos, são partidos políticos, PGR, são poucas pessoas e entidades que têm autorização para ingressar desse tipo de ação. E a Já se CP é Ação Civil Pública, né? Exatamente, é uma ação que trata de direitos coletivos. Ela também tem esse rol de legitimados, ou seja, pessoas, entidades que podem propor taxativa prevista em lei, são Ministério Público, Defensoria, associações que têm pertinência temática com determinada atuação de direitos coletivos. Então, isso começou nossa atuação na Defensoria Pública, muito em parceria com a Rede da Maré, de trazer acesso à justiça aos moradores, né? De tentar trazer essa linguagem dos direitos da justiça para as ações policiais e para a proteção dos moradores, né? Como pessoas que são terceiros que estão ali numa situação que muitas vezes existem confrontos, conflitos, mas que se veem afetados diretamente por essa ação estatal de variadas formas, desde a bala perdida, né, da morte, da lesão, até não conseguir levar os filhos na escola, não sair para trabalhar, prejuízo econômico, invasão de domicílios, enfim, toda sorte de violações que ocorrem principalmente por ocasião das operações policiais, né, que é um método, né, de intervenção de atuação padrão das forças estatais em nas favelas, em determinados locais, né? Então, é a partir dessa experiência, né, de tentar prestar assistência jurídica, acesso à justiça a esses moradores que tiveram a casa violada, que sofreram bala perdida, mas também de direitos coletivos, né, das crianças que não conseguem ir à aula, ou do todo o trauma psicológico que é conviver com tiroteios de violência de forma muito constante e muitas vezes provocada pelo próprio Estado. Enfim, é uma forma de abordar essa questão. Então, a gente foi um ensaio, digamos assim, de uma forma de abordar essa questão de forma judicial na CP da Maré. Isso começou como lá na CP da Maré? Foi um dia que tinha uma pessoa, um foragido da justiça que escapou do Souza Guiar com a ajuda, né, de comparsas, houve tiroteio e tal, enfim. Até eu acho que uma pessoa morreu, um segurança do hospital, e havia suspeita de que ele estava se escondendo na Maré. E aí, então, a BOP, toda a COR, todas as forças especiais foram para a Maré em busca, né, desse foragido da justiça. E aí ficou o grande receio, porque ainda estava muito fresco na memória dos moradores, de que aquela operação policial ali, que estava começando já final da tarde e já à noite, início da noite, de que aquilo repetisse o que aconteceu em junho de 2013, que foi também uma chacina da Maré com 10 mortos, bem na época dos grandes mobilizações, bem em junho de 2013 mesmo. Tem uma reportagem da Consuelo Diegues na Piauí sobre essa chacina muito detalhista, muito boa,
que ela conta que havia uma manifestação ali perto da Maré, na Avenida Brasil, e que, de alguma forma, aquela manifestação ali perdeu o controle e aí houve um tiroteio e um policial acabou sendo morto nesse em junho de 2013. E ali o BOPE passou a madrugada ali e 9 pessoas morreram e há vários relatos de tortura, de tiroteio, de terror durante toda a madrugada, como uma retaliação, que esse cenário também é muito comum, né? Morre um policial e depois vem a Operação Vingança e muitas chacinas têm esse roteiro. E aí tinha esse roteiro de que a população viesse a sofrer normalmente uma noite de terror em busca desse foragido da justiça. Então a Rede da Maré, procurando moradores, procurando a presidente de associações de moradores, procuraram a defensoria através de um socorro, né, alguma forma de intervenção ali protetiva do judiciário no plantão noturno no judiciário. E ali, claro, que a gente objetivava ali era cessar a operação policial, porque a operação à noite para buscar um foragido da justiça ali e que esse cenário provável, né, de vindita, de vingança, de chacinas e terror, enfim. Só que a gente sabe que ia ser muito difícil convencer um juiz a interromper uma ação policial em busca de um foragido que tinha acabado, né, de, enfim, uma pessoa com segurança tinha morrido, tinha todo esse clamor da segurança pública, todo esse. Mas e aí qual foi o nosso argumento? A gente argumentava de que é, a Constituição fala que para cumprir a ordem judicial tem que ser de dia. Não pode haver cumprimento em regras de ordens judiciais pela parte da noite. Então, que não se justificaria uma operação ali à noite. E, além disso, a gente pedia, né, para que a pessoa que estivesse no controle da operação adotasse algumas cautelas, alguns cuidados diante do receio, né, justificado de que as pessoas estavam regressando da escola, as crianças, moradores voltando do trabalho, que aquilo pudesse, né, mais do que justificado diante de tantas evidências, de que pudesse haver tiroteios, pessoas feridas, enfim, todo um cenário de terror. E a gente teve, acho que teve uma boa dose de sorte também ali no plantão, com um juiz que teve, uma juíza que teve alguma sensibilidade e também um pouco de sorte nos fatos. Eu acho que a juíza não deferiu suspender a operação. Em nenhum momento ela falou para a polícia: para essa operação agora. Então, em nenhum momento ela falou isso. Mas ela determinou para os policiais que prestassem informações, adotassem cautelas e, né, que desse algum tipo de satisfação com relação a essa nossa colocação de que, olha, não pode haver cumprimento de ordem judicial à noite, não pode fazer, você não pode sair invadindo a casa dos moradores. E ela falou: não, eu não posso presumir que a polícia vai cometer uma coisa dessa. E aí deu a palavra à polícia. Isso foi suficiente para a polícia simplesmente desistir da operação. Porque foi algo, assim, eu acho que causou muito espanto, e ali foi onde tudo começou, de que levar para as forças policiais, tipo, nós estamos de olho, e nós vamos levar para o juiz, e vamos levar para a imprensa. Isso trouxe uma camada de controle e supervisão que as forças policiais jamais estavam acostumadas. Elas estão acostumadas com a polícia, com a imprensa, né, com moradores que vêm. Mas essa forma de articulação, de você ter defensoria pública, rede da maré, moradores, processo judicial, peticionando, ordem do juiz, foi uma coisa nova. Acho que trouxe uma. E eu acho que muito da experiência da CP Maré foi nesse sentido. Mais do que o teor das decisões judiciais ou a eficácia das decisões judiciais, o que a gente trazia muito ali era simplesmente accountability, era dizer, ó, a gente vai denunciar na imprensa, a gente vai levar processo, vai levar para a justiça, vai pedir para vocês darem informações e vamos para cima, nesse sentido, juridicamente, né? Vamos para cima juridicamente, né? E aí e cada vez mais os pedidos ficando mais aprimorados e até mais ousados, né? Então foi uma construção com relação a questionar a presença de câmeras, questionar a presença de protocolos, elaboração de relatórios, que também eram todas ferramentas para trazer maior controle, maior transparência para as ações policiais e assim também freá-las, né? Porque tudo isso trazia um custo embutido
que acaba freando. Isso foi uma experiência que a gente aprendeu na CP da Maré, a gente usou bastante na DPF também, né? De aumentar esses custos das ações policiais. Então, de certa forma, acho que foi isso, assim, tentando ser objetivo. Não, excelente, muito importante, Daniel. E a DPF, então, foi apresentada com 17 solicitações. E qual é a sua avaliação do resultado final? Primeiro, isso impactou de alguma maneira, de fato, o comportamento policial? E dois, no julgamento final, o que é que se obteve? Então, eu não sou tão pessimista com relação ao resultado da ADPF, mas de fato houve uma grande frustração no julgamento de mérito, no julgamento final, né? A gente pode dividir o processo da DPF assim em alguns momentos. A ação a gente ingressou no dia 19 de fevereiro de 2019. O professor Daniel Sarmento, né, o escritório dele, como patrono do PSB, que propôs a ação, e depois toda a rede, né, de organizações, movimentos sociais e instituições, pessoas que se mobilizaram, que a gente chamou de coalizão da DPF, né, deu esse apelido, qual a Defensoria estava parte também, eu também estava parte, como vários outros, a gente passar a se engajar e mover essa ação como se fosse essa coalizão a parte autora, né? O professor Daniel foi muito generoso também de nos chamar, nos acolher e dar esse espaço para a gente construir de forma coletiva os movimentos da ação, desde o pedido inicial até os movimentos durante o processo. Então a gente ingressou antes da pandemia, nos meses iniciais não teve muita repercussão, mas aí depois veio logo a pandemia, março de 2020, e, e aí no Rio de Janeiro teve um cenário curioso de que houve uma intensificação das operações policiais e da letalidade policial com a pandemia. Foi uma coisa muito curiosa, né? Porque vai estar todo mundo em casa, você não vê a pessoa nas ruas, todos os indicadores criminais desabaram, óbvio, ninguém saía na rua, não tinha roubo, não tinha fundo, não tinha nada, mas as operações policiais começaram a crescer, 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 crescer. O número de policiais mortos por Covid altíssimo e chegando operações policiais às vezes interrompendo a ajuda humanitária, entrega de comida, entrega de água, entrega de máscara e, e alguns casos muito simbólicos. Eu tenho uma coisa que eu observando, conversando com outras pessoas também, de que alguns casos de violência, o caso do George Floyd, ele aconteceu aproximadamente ali, se eu não me engano, em abril, maio de 2020. E teve uma repercussão mundial muito forte, muito grande. E logo depois veio o caso do João Pedro em São Gonçalo. E aí foi o nosso George Floyd. E acho que aquele momento, acho que as pessoas muito em casa, vendo muito televisão e vão acompanhando muito de perto, e aquele caso absurdo, e o João Pedro, ele estava, era um menino negro, pobre, um morador de São Gonçalo. Só que ele estava na casa da família dele, com primos, familiares, em casa durante a pandemia. Não tinha como criminalizar ele. Não Ele era bem tinha. novinho, né? Tinha uns 10 anos, 14 anos. 14. 14 anos. Mas tinha toda uma família estruturada, com os pais próximos, parentes. A casa que ele estava, que era a casa da família dele de primos, ele estava com primos, amigos e tal, todos jovens, crianças, adolescentes dentro de casa. Era uma casa que se destacava ali em Itaoca, São Gonçalo. Né? Itaoca, um bairro humilde e tal, aquela praia de Baía de Guanabara. E a casa dele tem muro alto, tem piscina. Acredito que isso tenha chamado a atenção da polícia também, né? Que estava lá naquela operação em busca também de duas lideranças lá. Era uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Federal, certo? Então o caso João Pedro ele teve muita repercussão, né? Durante a pandemia e tal, e foi muito representativo, ilustrava muito bem todas as questões que a gente estava colocando, né?
até de forma mais escandalosa ainda, porque ali era uma criança dentro da própria casa que a polícia havia invadido aquela casa e atirado uma casa cheia de crianças e não tinha nenhum uma situação de bala perdida que o tiro veio, sabe-se lá da onde, e veio por acaso atingir. A polícia invadiu a casa e atirou em direção a eles. Então foi esse nível de invasão de domicílio, presença de helicóptero, uso da força absurdo e também acho que também despertou a atenção que foi o acompanhar os passos seguintes da investigação, porque como era uma ação que envolvia a Polícia Civil, isso tocava um ponto muito sensível, que também é um dos objetos principais da DPF, que é a ausência de você ter uma investigação minimamente imparcial e diligente quando tem envolvimento da Polícia Civil. E no Rio de Janeiro a gente tem muitas operações e mortes com participação da Polícia Civil. Isso é muito frequente aqui no Rio de Janeiro, né? Não sei em outros estados, mas não me parece que seja tão comum assim, e tão frequente. Então, quando você tem a própria Polícia Civil investigando seus agentes, é a certeza, segurança absoluta de que não vai ser uma investigação séria, minimamente séria, diligente, imparcial. E foi isso que a gente se verificou no caso. E a gente já sabia isso no caso de João Pedro, por conta desse nosso histórico de atuação já de direitos assistindo as vítimas, desde a CP da Maré, mas também casos individuais, né? Que a gente via que quando envolvia polícia militar é difícil, porque tem um corporativismo, mas há casos que tem muita pressão que as coisas funcionam. Agora, quando é a própria Polícia Civil investigando seus agentes, não, eu não sou capaz de dizer um caso que tenha sido investigado de forma minimamente séria. Séria. E o caso de João Pedro, assim, uma série de manipulações e fraudes foram praticadas ali desde o início também para encobrir a ação dos policiais. Só que ali você tinha a visão de toda a sociedade, que estava muito atenção nesse momento da pandemia, e você tinha o Supremo Tribunal Federal que passou, a repercussão foi tanta que a gente fez petição na DPF falando do caso de João Pedro, como aquilo exemplificava o estado de coisas do Rio de Janeiro. E isso se trouxe uma sensibilidade, né? A gente levou os pais de João Pedro para falar com o ministro Edson Fachin, assim como outros pais e vítimas de violência, pessoas que vivem em comunidades, experienciam, né, essa situação de ter esse contato, né? O ministro Edson Fachin também foi muito aberto, sensível, né, de conversar, receber essas pessoas. Ele que foi o relator da ação, né, quando presidiu a audiência pública, que também foi um momento importante ainda durante a pandemia. E aí, eu estava falando dos momentos, né? Então a gente teve esse momento inicial, que teve a concessão da medida cautelar de suspender as operações, que teve esse efeito muito impactante de redução da letalidade nos primeiros 4 meses, uma redução na ordem de 70%, que dá em média na época 100, menos 100 mortes por mês. Então, nesse ponto, eu digo, a DPF foi um fracasso, foi um sucesso. Enfim, eu acho que, do ponto de vista de litígio estratégico, eu acho que a DPF foi um sucesso estrondoso, porque ela conseguiu mudanças importantes, conseguimos vitórias importantes e salvamos vidas, né? Centenas de pessoas deixaram de morrer por causa da DPF, não tenho a menor dúvida disso. Isso por si só já é uma grande vitória. Mas não é, claro, o suficiente. A gente quer efeitos duradouros, que as mudanças sejam permanentes e gostaríamos de muito mais mudanças limitados sobre essa linguagem do direito, da possibilidade do direito, né? A gente sabia que ia ser muito criticado desde o início de que isso era uma intromissão judicial em assuntos, né, da polícia, assuntos que eram do executivo, que era uma intromissão na separação dos poderes, enfim, todos esses argumentos aí. E a gente tinha muito cuidado de que também não trazer uma pauta que seja vista como proselitista, facciosa, no sentido de que vocês só estão preocupados com uma parte do problema ou com uma questão como a gente era muito acusado, né? Toda essa superficialidade, esse maniqueísmo que tem das acusações que nos fazem com quem trabalha com direitos humanos. Mas era uma batalha muito de comunicação, né? De como as pessoas entendiam e viam aquela DPF, como ela era bem vista ou não.
Aí teve um momento das cautelares, que nós tivemos avanços importantes, e no julgamento de mérito nós tivemos alguns retrocessos. Tivemos muitos retrocessos, conseguimos manter alguns pontos, mas a gente não conseguiu manter todo o plano, né, de redução da letalidade, os indicadores de redução de letalidade, proteção do domicílio, várias medidas ficaram muito aquém do que nós gostaríamos. Mas foi o que foi possível fazer, né? Eu acho que o ministro Edson Fachin ele teve que fazer algumas concessões no seu voto para que ele não ficasse vencido, né? Esse julgamento do STF foi um voto per curiam, ou seja, os ministros do Supremo tentaram construir o voto de forma consensual, toda consensual. Isso implicou que todos fizessem alguns tipos de concessões, aqui e ali, e claro, isso teve o final, o resultado, a gente teve retrocessos com o que a gente conseguiu inicialmente, e ficou muito aquém do que a gente desejava, mas foram avanços bem importantes, e ainda tem água por vir, né? O processo teve julgamento de mérito, mas a gente ainda tem a fase de execução da decisão, ainda tem muita coisa ali na DPF para ser colocada em prática. Daniel, e a DPF se tornou um objeto da disputa política também, né? A extrema-direita se apropriou da DPF como uma espécie justificativa para o fracasso da segurança pública e a relação dos atores com a DPF se converteu nesse discurso numa referência, né, num critério de julgamento, de avaliação, pró ou contra a segurança pública, pró ou contra a lei e ordem, a favor do banditismo, cumplicidade com a criminalidade ou não. É como se a DPF se tivesse tornado símbolo da antipolícia ou da antissegurança pública, né? E Foi, especialmente em ano eleitoral, isso é quase um óbice ao debate, né, e à sim. retomada das questões. Mas certamente foi um processo histórico. Uma curiosidade pessoal: quando é que sai o seu livro sobre a DPF, relatando não só os aspectos jurídicos, mas Né? todo esse. Você precisa Então, escrever, Daniel. a minha dissertação do mestrado foi uma análise parcial eu falo parcial duplamente da DPF, né? Parcial porque eu era parte, mas não só por isso. Parcial também porque eu tive que fazer um recorte, né? Quando eu defendi, ainda não tinha havido julgamento de mérito, só das cautelares, audiência pública. Agora tivemos julgamento de mérito e agora fase de execução. Então, eu estou pensando aí se eu atualizo, né? Teve o julgamento de mérito, tivemos a mega chacina, né? Depois do que eu defendi, né? Foi logo depois do julgamento de mérito. Eu vi ali também como uma celebração do fim da DPF, né? Eu acho que eu vi Isso, também esse meu tipo, a DPF acabou, agora nós estamos livres. A mega chacina isso, não foi logo depois por acaso, né? E, isso. enfim, então tô pensando aí se eu escrevo ainda, atualizar essa parte, né? Faça isso, faça isso. Pois é. E merece um documentário também, não é? Esse Essa primeira histórico. parte que a gente fez foi mais esse abordando mais nessa enfoque jurídico, né? E dessa metade do processo, nessa primeira metade, digamos assim, do processo Uhum. das medidas cautelares. E mas sabe um paralelo, professor, que é, inclusive, o Alexandre de Moraes verbalizou no plenário do Supremo isso, no julgamento das cautelares, lá em 2021, se não me engano, de que muitas pessoas falam, o problema do Rio de Janeiro começou com Brizola, porque Brizola não deixava subir, a polícia subir o morro. E o discurso da DPF ele se encaminhava exatamente na mesma linha, tipo, como se fosse a DPF a sucessora do Brizola, tipo, a DPF não deixa a polícia trabalhar. E percebo que eu acho que o Supremo ficou muito receoso de pegar essa pecha do brizolismo. Isso, o Alexandre de Moraes tem um peso muito forte, que todos os outros ministros falam, ele é o nosso expert em segurança pública, ele é a nossa referência, e realmente o que ele falava ele era seguido pela maioria dos ministros. E ele falou isso, olha, a gente não pode fazer como o Brizola, na DPF não pode.
Então, esse É, tipo de limitações, essa grande falácia que até hoje nos condiciona, né? E aí, tentando, brevemente voltando pela sua primeira pergunta, né, sobre o que é violência e o que não é, e aí logo depois que a gente teve aquela, a gente não tem nome, mega chacina, né, o genocídio, aquele do que alemão aconteceu ali, no Alemão, Penha e alemão. e da Penha no Alemão, de mais de 100 pessoas mortas, né? E aí 5 policiais mortos, outros mais de 100 mortos pela polícia, que você teve logo depois, eu acho que faltou um pouco de boa-fé também da imprensa, de divulgar de que aquilo tinha sido aprovado pela sociedade. Não foi bem assim, né? Não foi bem assim. A sociedade via que aquilo era uma reação, que o Estado estava agindo, mas não via essa aprovação. Isso foi vendido muito e, de fato, a popularidade do governador subiu. Mas também eu não tenho dúvida de que para parte da população ali, realmente aquilo foi um impacto positivo, mas acho que não para a maior parte da população. Isso doeu, doeu, acho que isso foi muito ruim para todo mundo que trabalha com direitos humanos, muito desesperançoso para todo mundo. Mas, recentemente, houve uma pesquisa, né, de organizações sediadas em favela, como o Coletivo Papo Reto e outros que agora não faltam nome, falando que Rede da Maré. a percepção dos moradores amplamente é contrária, é crítica a essa visão da milícia, né? Então, violência para quê e para quem, né? Se para quem mora na Zona Sul, talvez a chacina na Penha e no Alemão seja vista como segurança. Mas essa não é uma percepção majoritária, certamente, para quem mora na favela de periferias. Então, eu achei muito importante isso, porque tinha ficado esse efeito muito negativo, mas, de certo fato aconteceu. A popularidade do governador aumentou com a chacina, isso é um fato, mas não acho que isso signifique uma aceitação social ampla da barbárie. Também eu não acho que a gente ainda não chegou nesse ponto. Daniel, eu não tenho como te agradecer e quero deixar registrado a minha admiração pelo seu trabalho, pelo seu percurso, como eu tinha dito na abertura, né, o seu compromisso e a Defensoria Pública se tornou muitíssimo importante nos últimos anos, muitos anos já. Tem bastante tempo que a Defensoria se aliou às entidades promotoras de direitos humanos da sociedade civil e se converteu em, digamos, entre aspas, nossa parte do Estado, né? Aquela parte confiável que escuta, que pondera e que se engaja na luta pelos direitos humanos e pela legalidade constitucional. E então quero que isso fique aqui, conste aqui no nosso memorial Patrícia Scioli, porque nós criamos a cátedra inspirados nos exemplos que ela nos legou. A Patrícia foi um exemplo de uma juíza que cumpria seu dever, mesmo com a vida em risco, o que é extraordinário, né? Você tem de Hum, ser um herói para cumprir o seu dever, né? E verdade, acabou verdade. daquela forma trágica, assassinada por policiais, e a gente continua tratando a problemática policial como uma questão secundária, quando ela está no Sim, coração mesmo da política brasileira, da democracia brasileira, dos dilemas postos pelo Estado para o Estado Democrático de Direito, né? E tomara que você escreva esse último capítulo e publique logo o seu aham, trabalho. E espero que a gente tenha outras oportunidades, certamente terá, de seguir aqui o diálogo. Muito obrigado, Daniel, pelo seu tempo e pelas sim. suas reflexões, pelo seu relato. Eu que agradeço, Eu professor. vou. Muito obrigado. É sempre uma honra, satisfação conversar com o senhor aqui, uma grande referência intelectual, teórica, de trabalho, de prática, e sempre companheiro de todas as horas aí também, né? Você também fez parte aí em vários momentos aí com seus pareceres, suas visões, nosso um grande aliado aí. Estamos juntos aí nessa luta aí. Conte sempre Muito comigo. Uma honra, obrigado, professor. obrigado, Daniel. Obrigado.